Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não. Assim cantamos a famosa marchinha popular. Cachaça é uma bebida 100% brasileira, também conhecida como pinga, aguardente, purinha ou até mesmo malvada. Ela está entre as preferências nacionais, perdendo apenas para o café. No Rio em Foco de hoje, vamos conhecer as iniciativas mais recentes para promover o consumo dessa bebida no território fluminense. Vamos falar também sobre a polêmica lei que obriga restaurantes e bares a oferecerem em sua carta a bebida produzida no Rio de Janeiro e como a capacitação pode alavancar esse consumo. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe a presidente da Associação dos Produtores de Cachaça do Estado do Rio de Janeiro, a APACERJ, Cátia Espírito Santo, e a analista do Sebrae, Lídia Espíndola. A cachaça é a terceira bebida destilada mais consumida em todo o mundo e a primeira no Brasil. O estado do Rio está entre os 3 maiores exportadores da branquinha, perdendo apenas para São Paulo e Pernambuco. Para estimular a produção e comercialização, foi aprovada na LERJ a lei que visa incentivar a venda do produto fabricado em território fluminense. Quem explica é o deputado Eliomar Coelho. A nossa equipe também ouviu o presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes, Sindirio, que se posicionou de forma contrária à lei. Vamos ver. Olha o que diz a lei, né? São 2 artigos. Artigo 1º, os bares, restaurantes e hotéis localizados no estado do Rio de Janeiro, que disponibilizarem para seus clientes carta de bebidas destiladas, deverão incluir pelo menos 4 marcas de cachaça aqui produzidas. Artigo 2º. O estabelecimento que descumprir o determinado nesta lei terá seu nome incluído em cadastro próprio, ficando excluído de quaisquer futuros benefícios que dependam de autorização do Poder Executivo, incluindo anistia, remissão, concessão de empréstimo, renúncia fiscal, etc., sem prejuízo das penalidades previstas na lei do Código de Defesa do Consumidor. Nós não estamos obrigando, nós estamos dizendo o seguinte: se você já comercializa com os destilados, então não custa nada você ter uma carta, onde você, nesta carta, tenha, por exemplo, 4 marcas de cachaças produzidas no estado do Rio de Janeiro. Nós temos uma produção de cachaças de altíssima qualidade, cachaças que já foram premiadas em concursos internacionais. Quer dizer, o que nós queremos é estimular e apoiar a cadeia produtiva no seu conjunto, que trata-se exatamente da produção, da distribuição e da comercialização. Apesar de a lei não prever multa, a reação de donos de bares, restaurantes e hotéis foi contrária à aprovação. Nós somos contrários a essa lei, quer dizer, a gente acha que existem diversas formas de se incentivar um produto ou uma indústria e não com a obrigatoriedade aos comerciantes, que hoje já enfrentam problemas estruturais da cidade, que, na realidade, quem decide o que um comerciante vai vender é o público que ele atende, né? Eu acho que a gente não precisa, de forma alguma, ser instado a ter que vender determinado produto. A gente acha que essa lei ela é inconstitucional, quer dizer, porque ela fere um princípio de escolha do comerciante de vender o produto que ele quer, e por si só isso já é o bastante. Para além da polêmica sobre a cachaça, né, toda a discussão surgiu a partir de uma discussão que foi feita no fórum alguns anos atrás sobre o tema. Aqui a gente queria falar um pouco sobre oportunidades. Que oportunidades essa discussão e trazer também a cachaça para os bares e restaurantes do estado do Rio de Janeiro beneficia o setor e essa cadeia produtiva de que o deputado falou? Perfeito, Geisa. Independentemente dessa questão, que é polêmica, pode ser vista sobre todos os ângulos, né,
como já foi aqui apontado, do ponto de vista da promoção, como bem disse o deputado Eliomar, e como também bem disse o presidente da Associação dos Bares e Restaurantes, a questão de que a lei, em sendo punitiva, teria algum termo de inconstitucionalidade. Eu não saberia dimensionar em que medida ela é punitiva, porque, na verdade, ela está promovendo nas palavras do deputado, ela está avisando a promoção. Né? E, na verdade, deixa de ter, o estabelecimento deixaria de ter o benefício futuro a algum benefício que viesse a ser pleiteado futuramente. Né? A qualquer tempo, essa empresa poderia rever. Existe sim, a questão é polêmica, mas como você disse, vamos tentar fazer desse limão uma caipirinha, né? Talvez. Nós não demandamos da APACERG especificamente essa lei, conversamos muito com o setor, com a Alerj, né? Nós achamos que a intenção dos deputados signatários da lei é uma intenção positiva no sentido de promoção, assim como acho que o governo do Estado também, a sanção do nosso governador, é nesse sentido, de promover esse desenvolvimento rural. Agora, essa promoção ocorrerá ou não na exata medida da adesão a essa lei, já que não é uma lei tão impositiva, com uma penalidade tão demarcada. Né? Então, o que a gente espera é que, em termos de oportunidade, nessa interlocução com o setor da cachaça, com os empresários, produtores de cachaça do Estado do Rio de Janeiro, que a gente encontre um caminho em que essa cachaça possa ter mais oportunidades, né, de entrar realmente nos bares, nos estabelecimentos, por seus méritos. Né? Tanto é que, antes mesmo da lei, nós já vínhamos realizando um programa chamado Programa Embaixada da Cachaça. E seria bom registrar, desculpa se eu estou me estendendo muito, que todo o Estado tem incentivado, né, os principais estados produtores, de certa forma, o setor da cachaça. O que nós da APACERG pleiteávamos aí era algum benefício fiscal para o setor produtivo da cachaça. Isso se tornou muito difícil face à atual situação do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, não seria moralmente sustentável se continuar pleiteando alguma coisa nesse sentido. Então, o que nós partimos? Partimos para um trabalho, de fato, de interação com os estabelecimentos comerciais. Nesse sentido, temos sido muito bem acolhidos com o apoio do SEBRAE nessa relação com os estabelecimentos comerciais. E só para completar a questão do benefício, Geisa, por exemplo, Minas Gerais, né, o ICMS em Minas Gerais é de 2%. No Rio de Janeiro, a gente paga 19% de ICM. Né? Então, há algumas questões dessas que, ao invés da gente, de repente, analisar de um ponto de vista muito dualista, né, muito maniqueísta, sou contra, sou a favor, de fato a gente tentar ver, né, diante desse que está parecendo um limão para um determinado setor importante, né, que a gente possa transformar isso numa limonada com bons produtos, numa limonada não, numa caipirinha, né? A capacitação também é um importante passo para que o mercado das purinhas possa se expandir ainda mais. E esse é o tema do nosso próximo bloco. Rio em Foco, aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Kátia Espírito Santo e Lídia Espíndola. O estado do Rio vem se destacando na produção de cachaças. Municípios como Paraty e Carmo fabricam pingas mundialmente famosas. Mas para que esse setor possa se desenvolver, não basta apenas estimular a compra e venda da bebida. É fundamental capacitar profissionais que trabalham com esse destilado. Vamos ver a matéria. Bares, restaurantes e polos gastronômicos do município do Rio de Janeiro já estão passando por oficinas de capacitação sobre a cachaça. É o programa Embaixadas da Cachaça, realizado pela APACERG. Nós reunimos os profissionais de fronte dos estabelecimentos de bares, restaurantes, hotéis,
para treinar e aumentar o reconhecimento dos rótulos de cachaça do estado do Rio de Janeiro, sobre a história do surgimento da cachaça no estado, enfim, o serviço, melhorar o serviço e o reconhecimento tanto por parte do setor de bares e restaurantes, quanto por parte dos clientes também. Com o objetivo de qualificar funcionários e donos desses estabelecimentos, o programa conta com 2 etapas. Na primeira parte, a gente tem uma aula mais teórica, né, em que a gente introduz a história da cachaça no Brasil, especificamente também no Rio de Janeiro. E a partir da segunda parte dessas aulas, a gente tem a degustação, onde, né, as pessoas começam a conhecer melhor as madeiras, o tipo de envelhecimento, os rótulos da cachaça em si. Assim como muitas outras bebidas podem ser harmonizadas, a cachaça também pode, e a gente passa esse conhecimento para esses profissionais, desde a harmonização com aperitivos até a sobremesa. É sim possível fazer essa harmonização com cachaça. As experiências ensinadas durante todo o treinamento do programa permitem que garçons e barmans se sintam mais seguros na hora de apresentar a cachaça como uma opção para os clientes. Geralmente as pessoas só conhecem a cachaça, mas sabem que ela é só feita da cana-de-açúcar, mas ela, além disso, é o tipo de armazenamento que ela é feito, se ela é feita de coluna, se ela é feita de bronze, em questão da harmonização, o que se harmoniza mais com as carnes, com os queijos, do tipo de cachaça de prata ao ouro, da prêmio. Isso é bacana porque eu posso indicar a cachaça para outras pessoas e tal. Agora eu posso fazer um drink, mostrar o produto para a pessoa. Para a chefe Tereza Corsão, instruir esses profissionais é uma forma de apresentar um produto que muitas vezes desconhecemos. É redescobrir o valor da pinga brasileira. Tem uma quantidade de riquezas nessas cachaças do estado do Rio de Janeiro que muitas pessoas não conhecem, eu mesmo não conhecia algum tempo atrás. E são cachaças que estão também num processo de aperfeiçoamento. Hoje a gente tem um treinamento de um nível internacional, um treinamento como se faz um treinamento de vinho, com o mesmo tipo de cuidado, de técnica. Então é trazer esse produto cachaça, que é brasileiro, para um nível muito superior. O estado do Rio é um estado que precisa ser valorizado, né? Qual é a sua característica, qual é a sua personalidade? E por ser o berço da cachaça, é o melhor lugar para a gente promover a cachaça, é a gente mesmo, falar bem da gente mesmo. Nós achamos muito importante trabalhar o produto do estado do Rio, a cachaça, que é um produto brasileiro de origem, e valorizar isso dentro das nossas casas significa estar valorizando as nossas casas. Parece uma coisa tão óbvia, né? Falar bem de si mesmo, mas tão complexo também. Quantos estabelecimentos já foram capacitados? Como é que está essa agenda aí até o final do ano? Nós já capacitamos estabelecimentos dos polos da Tijuca, de Botafogo, do Leme e de Santa Teresa. 31 empresas já participaram desses treinamentos. A gente está falando de polos em que o Sebrae já atua fazendo outras capacitações. Sim, na verdade foi uma oportunidade porque existia essa parceria dentro do projeto da cachaça para o projeto das embaixadas, né? E nós temos também na nossa coordenação o projeto que trabalha com os bares e restaurantes. Então, foi uma oportunidade de integrar os dois projetos e levar para esses estabelecimentos, onde o Sebrae já trabalha com bares e restaurantes, levar o treinamento das embaixadas da cachaça. Então, todos esses estabelecimentos também já fazem parte de um trabalho feito pelo Sebrae no que diz respeito ao desenvolvimento empresarial. E a recepção é sempre muito interessante, né? Porque fala-se muito de estar descobrindo uma forma nova de lidar com essa bebida que parece tão normal, né, no dia a dia. Fala-se muito da cachaça, mas às vezes com um pouco de preconceito, né? Cachaça, eu brinco que cachaça e futebol, todo mundo tem uma certa expertise, né? Todo mundo diz que entende e tal. Mas quando a gente vai, de fato, conversar com as pessoas sobre o que é a cachaça, né? Falta muito conhecimento, né? Em termos da história da cachaça, do seu desenvolvimento, seus momentos, né? Na história, do processo produtivo e do processo de consumo também da cachaça, né? Que é todo um processo.
E é esse trabalho que a gente tem feito com os estabelecimentos. Agora, vocês podiam dar alguns exemplos dessas cachaças produzidas no Rio de Janeiro? Na verdade, nós temos cachaças boas. O Rio de Janeiro é um polo de excelência em cachaça, território de cachaça de excelência hoje, de norte a sul do estado do Rio de Janeiro. Tá? Nós temos cachaças premiadas de norte a sul do estado do Rio de Janeiro. Não somos o terceiro hoje, Geisa, somos o segundo em exportação, né? Principalmente em termos de volume agregado. Pernambuco é o segundo em termos de volume e nós o segundo em termos de valor agregado de exportação de cachaça. Mais a certificação, quer dizer, esses três, né, certificação, exportação e premiações, são três indicadores sobre o patamar que a cachaça está hoje, o alto patamar que que as cachaças do Rio possuem. E esse trabalho, esse treinamento, eu digo que é uma etapa fundamental para o coroamento, né, desse trabalho que vem sendo realizado pelos produtores, com apoio, um longo apoio do SEBRAE, aí, em torno de uma década de apoio para o aprimoramento da produção de cachaça no estado do Rio de Janeiro. Sim. Então, em termos de aprimoração de produção, em termos de instalações, de equipamentos, o Rio de Janeiro hoje está. E quando a gente consegue preparar, né, como bem disse a Tereza Corsão, um treinamento em padrão internacional, isso é muito satisfatório, né? Vale a pena, né, o trabalho. A gente começa a oferecer, então, uma possibilidade maior disso ser comercializado com muito mais valor agregado, digamos assim, né? Sim, sim, e é assim, um dos objetivos, né, do trabalho que o SEBRAE faz com as empresas, né, com a cachaça, no caso, é também trabalhar essa competitividade e abertura de novos canais de comercialização para que essa atividade se desenvolva no estado, né? E a gente tem aí, através dessas iniciativas, atingido a esses objetivos, né? E eu acho que a Embaixada da Cachaça agora vai ser mais uma outra iniciativa com resultados muito específicos para a gente atingir essas metas. Agora, com certeza, vai precisar ser expandida para o restante do estado. Com certeza. A gente vai continuar conversando no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. No bloco anterior, nós falávamos da possibilidade da experiência da cidade do Rio de Janeiro se expandir para outros municípios. Como é que isso está? Qual é o quadro hoje da receptividade à cachaça que a gente encontra nos estabelecimentos de outros municípios do Rio? Sim, Geisa, nós estamos sendo bastante demandados para replicar esse trabalho de capacitação pelos estabelecimentos do interior do estado do Rio de Janeiro e temos mesmo essa firme intenção e gostaria de salientar que esse projeto Embaixada da Cachaça é uma realização da APACERJ e SEBRAE, mas contamos também com o patrocínio da Firjan, o apoio da Secretaria de Turismo do estado do Rio de Janeiro e também o Sindicato de Bebida do estado do Rio de Janeiro. E aí vamos agora, assim que cumprimos essa etapa, fizemos a avaliação dos resultados, vamos sim elaborar aí a expansão desse projeto, que eu acho que vai ser muito bom para as cachaças do Rio. O que é interessante é pensar também que outros municípios hoje já adotaram essa identidade da cachaça. A gente vê Paraty com mais força, né, nesse processo. Sim, Paraty. Então, eu acho que nós, como a Kátia mesmo falou, a gente tem produção de cachaça no estado todo, né? E algumas regiões que se caracterizam como já com uma identidade, né? Como é o caso de Paraty, que inclusive tem uma indicação geográfica de cachaça. E, independente da identidade, da indicação geográfica de Paraty, nós temos no estado outras regiões que já tem, devido à tradição e tudo mais, essa identidade integrada, né, na própria região com a produção da cachaça.
que é o caso, por exemplo, da região ali do Sul Fluminense, que é conhecida como Vale do Café, a região serrana também, com uma tradição muito forte. Então, eu acho que... e temos também aqueles municípios que têm um viés turístico muito forte, que eu acho que é também uma demanda para que esse programa se estenda também muito para esses municípios que integram, né, turismo com produção de cachaça, com gastronomia. Então, acho que a coisa vai caminhar nesse sentido aí. E aí, como é que é esse trabalho, quer dizer, com esses outros municípios? É a ideia de pensar também, porque para além desse projeto da Embaixada da Cachaça, que é um projeto importante de capacitação e de colocar a cachaça num outro nível, assim, de entendimento e de conhecimento, como é que a gente pode pensar em outros exemplos de trabalho com esse tema da cachaça? Nesses municípios, nessas regiões, quais são os outros eventos ou ações que são feitas que podem também estar nesse bojo de divulgação da bebida? Sim. Então, o trabalho que a gente faz, né, Sebrae, parceria sempre com a Apacerge, a gente tem um trabalho que ele segue uma escala de crescimento. Então, tem hoje acontecendo no estado todo treinamentos, orientações, capacitações para quem ainda está querendo até começar a iniciar na atividade. A gente tem toda essa orientação de produção, de legalização, de gestão do negócio, de viabilidade econômica daquele empreendimento, né? E depois, para os que já existem, para desenvolvimento tecnológico, para trabalhar também rótulo, embalagem, uma série de orientações e no sentido também de fazer todo o trabalho para que a legislação seja cumprida e para atender também às exigências de certificação do Inmetro, que a gente já trabalha para caminhar para que ele chegue num estágio de certificação como a gente tem hoje já um grupo nesse patamar. Então, tem uma escadinha para subir até chegar no nível que estamos hoje, com essas 10 ou 12 que a gente considera aí que são as top, né, do estado hoje, né, que já chegaram lá num grau máximo, que já estão partindo para exportação, né, e tudo mais. Então, tem todo um trabalho sendo feito com vários empreendimentos ao longo do estado todo. E além do programa Embaixada da Cachaça, de qualificação, alguns eventos têm se firmado de cachaça no estado do Rio de Janeiro. A gente sempre está procurando aperfeiçoar cada vez mais esses eventos. Eu acho que a gente, para o futuro, tem que formatar aí algum evento também de expressão. Tá? Eu acho que é um dever que ainda nos falta realizar, verdade, mas por absoluta falta de tempo. Paraty já tem iniciativas nesse sentido e o próprio Vale do Café, né? Tivemos já eventos nesse sentido. É possível que a gente venha a ter um outro evento ainda esse ano, e talvez em Piraí. Isso vai ser muito bom para o setor da cachaça, para afirmar a cachaça, né, como um patrimônio cultural, gastronômico do estado do Rio de Janeiro. São ações como essas, ações de ótimo padrão, que de fato qualificam, né, que mostram que a cachaça é uma bebida de alto padrão e que se encontra entre os melhores destilados do mundo. E nós temos que, de fato, engrandecer, né, a cachaça como esse patrimônio nosso do estado do Rio. E não falta luta, né? Porque não até para a questão da caipirinha, é uma briga para ser caipirinha, tem que ser de cachaça. Protegida por lei, inclusive. É uma lei que protege, né? Assim como o termo cachaça é uma indicação geográfica Brasil, o termo caipirinha também é protegido por lei. Né? Então, usar o termo caipirinha para qualquer outra bebida é uma apropriação indébita. A gente, inclusive, trabalha muito essa questão aí no treinamento. Mas foi interessante a gente conversar e mostrar que, além da legislação, já trazendo esse assunto à pauta e a baila como obrigatoriedade para os bares e restaurantes, tem também toda uma série de ações que estão sendo realizadas pelo estado do Rio de Janeiro afora, tentando trazer também uma qualidade, mostrar a qualidade
que se conquistou ao longo dos anos para essa bebida. Então, foi bastante interessante conversar com vocês. Infelizmente, o programa está chegando ao fim. Obrigada, Kátia, obrigada, Lídia, e obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. E aproveita para seguir a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para rioinfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. A gente se vê na próxima semana. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.